qual a função do homem? Por que ele foi criado? Ele foi criado para adorar a Deus, glorificá-lo e gozá-lo em sua plenitude. Olá, pessoal. Estou aqui com um irmão, um amigo que eu fiz no Legendários. Respeito que eu sou seu capitão, hein? Meu capitão. Meu capitão. É o Guilherme Rosa Lino. Não é Rosalino, tá? Guilherme Rosa Lino. Isso Como é mesmo. que é? Mais do que vendedor? Como é que é? Não, Vendedor de verdade? Vendedor de verdade. Vendedor de verdade. Então, se você for procurar ele nas redes sociais, é vendedor de verdade. Ponto OFC. Ponto É, pra ser OFC. oficial, pra não ter o falsificado. Exatamente. Ó, pessoal, a gente tá aqui pra gente... Ele é da Igreja Presbiteriana, né? Presbiteriano do Brasil. Exatamente. E um dia a gente foi num encontro do Legendários, a gente nós voltando de lá, e a gente começou a falar sobre Bíblia, sobre algumas coisas de diferença da igreja dele. Seria uma doutrina? Como que é a diferença quando é assim? Regra de fé, né? Regras de igreja para igreja, seria isso? Sim. E aí eu fiquei abismado de ver o entendimento dele da Bíblia, né, o conhecimento dele perante ao meu conhecimento. E aí falei, vamos gravar um podcast desse negócio pra gente falar sobre essas diferenças de forma sadia, saudável, né? Sim. E é isso. E ele aceitou, ele tá aqui. Guilherme, muito obrigado por ter aceitado meu convite. eu Sei que que sua vida é agradeço. uma loucura, uma correria. Tem quantos filhos? 3. 3 filhos, né? E o mais velho tem 6, né? 6, olha aí. 6, 4 e um fez 1 ano agora. Ou deixa eu te falar, tem a ver, mas evangélica adora filho. Cara, é porque é bíblico, né? É, não é? É, ué. Olha só. É igual comer, né? Aham, É bom, os dois, né? exatamente. Ou então, muito obrigado por você ter aceitado meu convite. E vamos lá, se apresente aí pra gente e vamos falar um pouco da diferença aí, por exemplo, da igreja. Posso falar dessa forma? Da igreja que eu congrego e da sua, Tá, bora, né? bora falar sobre fé, sobre isso, prática. sobre isso e tal. A gente tá aqui justamente pra poder passar alguma coisa aqui pra quem tá assistindo, e, igual você falou na oração, para que o nome de Jesus chegue em lugares ainda que Seja ele não chegou, glorificado. seja glorificado. Isso aí, gente. Bom dia, eu sou o Guilherme. O Marco já me apresentou. Sou meu principal currículo, eu sou pai de 3 filhos, né? A Aurora de 6, a Arabella de 4 e o Martin de 1 ano. O nome dele é Martin por causa do Martin Luther King, que Olha. é Martim Lutero, Aham. traduzindo, né? Coloquei Martin porque a Ana não deixou colocar Calvin, que é Calvino. Na verdade, eu queria outro nome, eu queria... não vou nem falar que eu vou até preso. Eu queria Arquibaldi, porque um dos grandes evangelistas do Brasil chamava Arquibaldi Tipple. E teve outro que chamava Arquibaldi Markentai. Moral da história, a mulher não deixou, virou Martin mesmo. Mas Martin é melhor do que Arquibaldi, viu? Eu sei, Eu cara, acho mas, que ele- mas quantos ele- Arquibaldi você conhece? Rapaz, Nenhum. eu não conheço. Nem na história, pô. Mas moral da se história. for levar por esse lado aí, sim. Um homem casado tem o nível de obediência E e assim, obedecer. não é o assunto que a gente vai falar aqui, mas tem a ver com espiritualidade e tal. Você tem o hábito de buscar o significado no nome de forma bíblica, de forma sim, profética? sim. Profética não, mas a ideia da origem do nome, né? Porque eu vou colocar, sei lá, um nome Baal é exaltado? Não dá, né? Então, o da aurora significa real mesmo. O que é a aurora? O que acorda de manhã, a luz da manhã, e esse nome reflete o que ela é. Ela acorda todo dia às 6, 5 e meia. Olha só. Então a aurora é isso. A Arabella, eu esqueci o que é, mas é o nome que eu vi num seriado alemão. Só pra você ter uma ideia. E a gente vai para as linhas do A, porque a minha esposa chama Ana. Então, Ana, Aurora e Arabella. E o Martin foi por causa do Martin Lutero, que é a tradução em inglês de Martin Luther King, né? Então essa foi a ideia dos nomes. Mas eu não consigo ver nada, e aí já entra na nossa temática. Então vamos lá, já vai vir a pergunta. Você acredita? Eu não consigo Ah, espiritualizar isso. Não. Não tem como sobre espiritualizar. profecia, Não tem Mas como. me dá uma explicação por quê? Porque não é bíblico, ué. Profecia não é bíblica? Não, profecia sim, mas eu falar que o nome do meu filho tem uma profecia ligada e etc. Mas você acabou de falar que a sua filha acorda cedo e ela é Aurora. Mas eu acordo cedo, e aí? Mas é Meu nome é Guilherme, não tem nada a ver, ué. E quem tem insônia vai ter um nome ligado. Aí vamos começar. Eu acho que a nossa vida ela é espiritual. Existe um reino espiritual, a gente não pode negar isso, mas nem tudo é espiritual.
certo? Se eu bater o meu carro na rua porque eu tava mexendo no celular, não foi o inimigo. Concordo. Não foi o inimigo que tá furioso comigo, foi eu que fui responsável. Concordo. Entendeu? Quer dizer, eu não tenho que discordar nem concordar, mas eu quero dizer o seguinte, vai ter coisas aqui que não seja que eu não vou concordar. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião e outra coisa. E são visões bíblicas. E nós falamos sobre isso. O que você sabe de Bíblia e o que eu sei de Bíblia não se compara. Você tá anos-luz na minha frente. Mas assim, de coisas que no dia a dia a gente vai vivendo. Então, se nós falamos que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é maior do que tudo, então se o diabo tem o poder de fazer na sua vida, então das duas coisas. Ou você tem que estar um pecador terrível, porque o diabo começa a trabalhar na sua vida, ou senão você não está servindo a Deus conforme serve. Não é? Vou discordar. Não é assim, então vamos lá aí, tá vendo? Olha vamos lá, pega a nossa Bíblia lá, vamos ver o nosso irmão Cadê? Jó. Tem? Não. Ah, tá. Não, volta lá. O irmão vai, Jó. tá. O irmão Jó. Que jeito que ele era? Ele acordava, ele adorava a Deus, ele sacrificava, fazia aquele sacrifício pelos pecados dos filhos. Certo. E Deus, de forma orgulhosa, chega em Satanás e fala, viste meu servo Jó? Homem igual a ele não tem. Você viu o que você acabou de falar? Que se o inimigo ataca a vida de alguém, é porque esse cara não está servindo. Jó não era esse caso. Então, por isso que a gente precisa ter conhecimento bíblico para que as nossas doutrinas e as nossas convicções sejam baseadas no que a Bíblia nos ensinou, certo? Então, por exemplo, o Jó, por que ele foi atribulado? Por que ele perdeu a esposa? Por que ele perdeu os filhos? Por que ele perdeu os bens? Por ser fiel. Na verdade, ele não perdeu a esposa, perdeu. Perdeu, amaldiçoou ela foi e morreu. Ah, tá. Aí tá vendo o que quer entender? Porque até então... Ela não morreu na primeira leva, mas ela morreu. Certo. Entendeu? Então, há algumas coisas que acontecem na nossa vida. Tipo assim, tem um dentro da nossa confissão de Então, mas vamos lá. Vamos, os presbiterianos, Vamos eles lá. têm uma confissão de fé que foi escrita há 500 anos atrás. Que eles defendem ela, que chama Confissão de Fé de Westminster. Por que ela chama Westminster? Porque em 1568, salvo engano, reuniu 150 teólogos, os maiores teólogos da época, na abadia de Westminster, em Londres, e fizeram uma confissão de fé. O que é uma confissão de fé? É o que eu creio. Então eu creio nisso, e uma forma didática que eles fizeram para que as pessoas decorassem, eles fizeram um catecismo, que é um nome muito católico, mas se você for pegar, não, é usado no Brasil como católico, mas a etimologia é uma ideia de doutrinação, de entender. Então a primeira pergunta do catecismo é: qual a finalidade do homem? Por que nós fomos criados? Nós somos criados, aí a resposta. Aí, então, se você for educar suas filhas, seus filhos, você tem que ensinar o catecismo para elas. Por quê? Porque você vai fazer isso de forma didática. Então, qual que é a primeira pergunta do catecismo? Qual a função do homem? Por que ele foi criado? Aí tem a resposta. Ele foi criado para adorar a Deus, glorificá-lo e gozá-lo em sua plenitude. Então, pronto. Por que nós estamos aqui? Para glorificar a Deus. Por que eu saio de casa? Para glorificar a Deus. Por que Estevão, que foi apedrejado, lembra? Lá em Atos 7. Glorificou a Deus até no último momento de vida. Então, eu só estou trazendo isso para dizer que a sua afirmação ali atrás, ela não é correta. Porque muitas vezes as dificuldades e as lutas que nós estamos passando na nossa vida é por sermos fiéis. Não existe esse viés que a nossa vida sempre vai ser boa, sempre vai ser próspera, sempre vai ser legal. Às vezes as tribulações da nossa vida é por servirmos a Deus. O tanto de cristão que está sendo morto agora na Nigéria, por serem fiéis. Talvez a nossa vida boa tenha sido fruto da nossa infidelidade. Entendeu? Então voltamos lá atrás. Vamos voltar. Voltamos lá atrás, né? Porque você falou, claro, o cara vai bater o carro. Não, é o diabo. É o diabo. E realmente... Tá furioso com a minha vida. vida. E aí volta e fala a mesma coisa. Você tá dando muita moral pra ele, né? Tipo assim, ele tá se achando, porque tipo assim, uai, então eu sou o cara, né? Sim. Tudo é eu agora, né? E acho que em algum momento ele deve ter falado, agora tudo põe a culpa em mim, uai. O cara faz uma cagada lá e é eu que sou culpado. Até ele fala, opa, eu quero um advogado aqui. Porque eu falo assim, porque tem não vou falar religiões. Linhas teológicas. Linhas teológicas que pega Deus e coloca ele como um carrasco. No sentido assim, ó,
um Deus maldoso. Tipo assim, tá, você não tá me buscando, então eu vou arrumar uns probleminha pra você. Então, assim, tá, vou falar da minha ideia, do que eu aprendo, do que eu entendo. Que nosso Deus, ele não é um Deus maldoso. Nós temos que entender o que Deus, tá? Vou falar da minha opinião e depois você vai me dar a sua. Do que Deus deixa acontecer na nossa vida. Sim. E do que nós plantamos. Então tá. Lei da semeadura. Eu joguei um monte de semente ruim no meu passado, certo? Ela vai brotar. Então, beleza. Algumas brotou, eu já resolvi esse problema, tá, show. E agora eu sou um cristão, então eu comecei a jogar sementes boas. Significa que aquelas sementes ruins que eu plantei lá, elas vão morrer? Não, elas vão brotar. Você foi um drogado. Em algum momento. Você foi um drogado, acabou com o seu fígado, ferrou com tudo, pegou AIDS, sei lá, hepatite. Cara, agora Deus tá me castigando. Não, patrão. Porque eu fiz isso, castigando. Não. Então, é isso que E aí, nessa hora, a gente tá dando também força pro diabo. Tô sendo atacado. Não, peraí. Tá acontecendo. Você tá andando na rua, sua gasolina acabou. Foi você que não abasteceu, cara. Não é o diabo, não. Você não abasteceu. Sim. Não, eu tô pagando pelo meu passado. Não é. Pode ser que você tá pagando pelo seu passado, porque às vezes você não tá tendo dinheiro porque as suas dívidas não tá deixando. Sim, aí Mas é uma semente ruim que você plantou e tá colhendo. Só não põe a culpa nele. Ou dá, que nem você falou, não dá ibope pra quem não é de direita. Mas dentro dessa linha, Marcos, e aí eu acho que foi uma coisa que eu frisei naquela conversa que nós ficamos até quase 2h lá, é que, tipo assim, hoje o que eu faço, o que eu creio, e aí eu vou trazer isso aqui como norte, não importa a minha opinião. Importa o que a Bíblia me diz. Então, se tem alguma coisa que eu não tenho um consenso, vamos na Bíblia? Eu vou pra Bíblia. Vamos para a Bíblia. Por quê? Porque a minha opinião tem que ser baseada nela. Exatamente. Entendeu? Então, vamos pensar sobre o dia a dia do crente, do cristão, do empresário, etc. Então, eu saio de casa para fazer negócios. Então, uma das minhas premissas é não mentir. Guilherme, não tô falando que eu não minto, eu minto. Só que eu luto muito pra não mentir. E às vezes a minha mentira que eu faço ela sem ver. Por causa da minha carne mesmo. Minha esposa, é a hora que ela fala que eu sou o rei da meia-verdade. Porque eu não falo, fica ali naquele nebuloso, né? Então eu não sou claro e tal, não sei o quê. A minha mulher falou, o que você fez foi mentir. Foi. Aí eu fico pensando se eu menti, se eu não menti. Eu menti. Aí agora eu penso como consertar essa mentira que eu não tinha intenção de fazer. Mas de boa intenção, o cemitério tá cheio, né? Mas aí voltando, dentro das minhas premissas de negócio, uma das vantagens de não mentir, ela dá um fruto muito bom. Por quê? Você passa a ser uma pessoa confiável, você passa a ser uma pessoa com uma boa fama, com uma boa índole, e você não precisa consertar as mentiras que você fez. Ou seja, não tem sementes ruins. Nisso. Entendeu? Então, por exemplo... Guilherme, você falou que... Eu falei, cara, eu não lembro. A primeira coisa, minha memória é uma tragédia. Cara, eu não lembro de ter falado isso. Mas eu me conheço e eu sei que dificilmente eu faria uma proposta dessa pra você. E se eu fiz, cara, eu quero automaticamente declinar dela. Porque se eu escrevi, aí eu vou honrar. Mas no mundo de negócio, você sabe que o cara pode estar mentindo falando o que você disse. Então eu falo, cara, eu acho muito difícil eu ter falado. Se é importante, tem que ter escrito. E se eu falei, cara, eu declino dela agora. Não, mas você falou, cara, não faz sentido eu ter falado. Não faz sentido. Mas você não lembra, não. E aí eu ia entrar nisso aí, justamente. Eu vou falar de mim e vou falar de você. Eu comprei uns veículos para começar a vender, certo? Então são veículos de repasse, então são veículos de aluguel, alguns deles, tá? Então o que acontece? Cara, foi assim... Rapidinho eu entendi que não era o meu negócio. Por quê? O cara chega pra você e fala assim, irmão, qual que é a procedência desse carro? Veio daqui. Esse cara era um carro de aluguel. Tarará. Tem pouco tempo, muita outra coisa, e tal. O cara vai chegar pra mim e vai falar assim, irmão, tem algum problema nesse carro? Que eu saiba, não. Ou já trocamos. Mas se eu souber, você concorda comigo? Tem que falar. É uma mentira. E eu vou estar sabendo que eu vou estar mentindo. Sim. Então eu entendi... Opa, pera lá. Ou eu compro um carro com uma margem muito alta para entregar ele de forma impecável, ou eu vou falar pro cara, cara, defeito não, mas tem esse probleminha que pra mim, às vezes pra você não, mas pra mim
Aham. me incomoda. Porque Sim. se pra mim me incomoda é um problema, você concorda? Sim. Então, você mexe com vendas também. Aham. Você concorda que o quanto é difícil? Sim. E aí, isso é um teste? Eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, outra coisa que eu vi também, e aí já parte pro carro de repasse, que eu até não compro mais, os veículos que eu tenho hoje já não são mais de repasse. O que tem tá acabando. A maioria de pessoal que mexe com veículo de repasse, ou até com veículo, eles se apoiam em desmanches de veículo. E assim, eu não vou dizer que são todos, porque até eu não sei. Mas uma parte ainda trabalha com Dessa veículo origem. roubado. Aham. Certo? Então o que acontece? É muita inocência da minha parte eu falar que eu Achar tô que tá indo tudo lá no legalizado. desmanche, comprar uma peça e falar, não, parte disso é legalizado. Não, igual você falou, não existe meio a mentira. É Aham. mentira ou não é mentira? Não existe mentirinha nem mentirona. Então, cara, eu bati com isso aí. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você falou de mentir e depois ter que voltar atrás. Aham. Eu precisava fazer uma chave desse veículo. Alguns veículos desses não vêm com chave reserva. Você compraria um carro sem chave reserva? Eu compraria. Você compraria, mas sabendo que você vai mandar fazer. Sim, sim. Não é? E aí, onde é que tá falando? Tem os critérios de comprar. Eu tô nem aí pra carro. Eu não sou amante de Não. carro. Não. Tá, Carro mas- pra mim é. é ferramenta. Mas você compraria. Sim, Você compraria. tem Mas tem noção? gente que não compraria. Porque eu vendi uma Tiguan minha um tempo atrás. Ela não tinha chave. Sabe quanto que custou a chave dela? R$5.000. Sério, cara. R$5.000. Então, assim, você fica atento a isso. Porque Aham. pra você, às vezes, não tem sentido. Mas não valor- tem tanta importância. Mas o cara que for comprar de você Dá depois... dá 2% do valor do carro aí. Se o carro custa 200 mil. Mas por que 5.000? Eu Tem mandei vindo da fazer. Alemanha, ué. Eu mandei fazer uma aí esse tempo atrás, ficou em R$400. Não, isso depende. Por exemplo, os que fica barato é os que joga no mercado o código e você consegue fazer ela. E já tem uns não, que é só da fábrica. Então Tem é o vindo caso da dessa Alemanha. Tiguan. Mas beleza. Fui mandar fazer uma chave, era R$500. E aí o Mário, inclusive o Mário, me passou o telefone de um outro cara que tinha feito uma pra ele por R$300. Vou atrás desse cara. Cheguei num lugar, quanto que fica? Ó, fica em R$500, tá bom. Liguei pra esse cara. Cara, quando você faz a chave assim, ó, eu te faço ela R$600. Ah, não. Então tá bom. É porque um amigo meu fez aí com você, disse que era R$300 e tal. Ele falou, não, cada veículo é um preço. Tem veículo que tem chave de veículo moderno hoje que é R$200. Ah, então tá bom. Aí ele falou assim, não, mas o que você encontrou? Às vezes eu consigo fazer pra você. Eu falei, cara, eu consegui por R$400. E eu tinha conseguido por 500. Por 500. Beleza. Ele, não, vem aqui que eu vejo o que eu faço pra você. Peguei, saí de onde eu tava e fui lá. E era longe o chaveiro do cara. No caminho, o Espírito Santo falou pra mim. Falou, deixa eu te falar uma coisa. Não foi 400. Você achou não, por patrão. 500? Não foi 400? Foi 400? Não é 500, não? Beleza. É o padrão de mentira Cheguei lá- automática nossa, né? Automática. De Eu negociador. trabalhei no comércio, isso aí é natural. Cheguei lá no cara, desci do carro, o cara já veio. Aí eu já falei pra ele assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou evangélico e eu venho cada dia querendo crescer mais, estar mais próximo de Deus. E eu te falei que a chave é R$400 e o Espírito Santo me incomodou. Eu achei por R$500. Mas da onde eu tava até aqui é longe, então vê o que você consegue fazer de melhor pra mim. Cara, esse cara começou a pular de alegria. Ele falou, eu também sou evangélico. Cara, que é isso? Maravilhoso, não sei o que lá e tal. Mas eu vou te fazer, eu não consigo te fazer os 400 que você tinha falado, mas eu vou te fazer R$450 pela sua honestidade. Então, isso não é só constrangedor. Eu poderia ter ganhado R$100 de diferença, você concorda? Sujar a roupa por causa de 100 conto. Cara. Entendeu? Eu poderia ter ganhado R$100, Aham. entendeu? Então, eu peguei, fui honesto. Agora eu vou contar outro rapidinho pra não ficar muito longo. Vendi uma caminhonete pro cara, mesma coisa, não tinha chave reserva. Aí o cara conversando com o cara falou, eu não tenho a chave reserva e tal. Eu falei, não, mas você pode mandar fazer que eu vou pagar a chave pra você. E aí, na hora que eu fiz a troca de carro com ele, eu falei, cara, fala pra mim os defeitos do seu carro, eu não vou nem... eu vou olhar aqui por fora, mas me fala os defeitos do carro, eu vou acreditar em você. A caminhonete não tem defeito. Não tem.
Se você sair daqui, ela achar algum defeito nela, você pode me falar. O seu carro tem algum defeito? Não, não tem não. Então tá bom, vou acreditar em você. E depois apareceu um monte de probleminha no carro. E aí ele me ligou pra... mandei fazer a chave, R$400 e tal, faz o Pix aí pra mim. Falei, cara, não vou fazer o Pix. Eu fui honesto com você e você não foi honesto comigo. Eu perguntei dos problemas do carro e o carro tá cheio de probleminha. Eu vou te citar aqui, problema tal. Ele falou, não, isso pra mim não é problema. Por exemplo, o som lá tava com um alto-falante fazendo barulho. Ele falou, não, eu nunca nem liguei o som desse carro. Mentira, não. Tá. Beleza. Aí a minha esposa tava... tem hora que o Espírito Santo te usa e tem hora que a esposa te usa, né? Igual você contou a história aí. O Espírito Santo já tinha me incomodado sobre isso. Só que aí a gente fala assim pro Espírito Santo, mas Espírito Santo, entende aqui, o cara foi desonesto comigo. Sim. Né? Querendo, né? Aí a minha esposa tava do lado, pegou e falou assim, você prometeu a chave pra ele? Prometeu. Eu falei, prometi. Ela falou, então você cumpre. Porque se você não tivesse prometido... mas o carro tava cheio de defeito. Não interessa, você prometeu a chave. Você falhou na recepção do carro. Rapaz, eu fui lá, R$400. Paguei Por pro dia, cara. deu 400. Então, assim... Aprendeu a lição. Só que aí, você concorda comigo que isso me faz crescer? Me faz crescer no sentido seguinte. Eu não olhei o carro direito. Eu fui culpado. Você terceirizou uma coisa que era sua. Era minha. Então, eu deveria ter olhado o carro direito antes de comprar o carro. Você concorda? Sim. Então, assim, eu tava justificando um erro meu. Mentindo e negando alguma coisa. E aí aí vem a questão da semente. Vamos supor, esse cara, coincidentemente, porque aí vem a história. Eu nem sei se é o diabo que faz isso, mas às vezes você planta uma semente dessa que ela vai nem florescer, mas vai nascer um espinheiro, às vezes, dentro da sua igreja. Porque esse cara, uma hora, ele pode aparecer lá na sua igreja. Sim. E a hora que você chega lá e tá batendo um papo com o seu pastor. E você passa assim, pastor, e aí? Aí o cara fala assim, esse cara aqui é da sua igreja? Esse cara é crente? Me deu um tom esse de cara R$400. Me deu um tom de R$400 pra meter a chave do carro. O meu pastor, às vezes, ele não vai falar pra mim. E às vezes, ele não vai contar a história que ele mentiu, que ele me vendeu um carro cheio de problema. Entendeu? Então, assim, o que é isso? São sementes ruins plantadas. Agora deixa você falar, então. Não, vamos falar, é legal, né? Porque nós somos homens, nós temos contas para pagar e a função do homem é trabalhar para suster sua casa e glorificar a Deus com isso. Por isso que a gente tá nessa temática aqui. Eu tenho um negócio muito legal para contar, que é uma verdade, uma mentira que eu não contei. Eu posso falar o número, que me deu mais de R$1 milhão de comissão. Há, sei lá, 6 anos atrás eu fui vender um serviço para uma empresa e uma das características era que tinha que ser entregue, para quem não sabe, eu sou do ramo de telecom, né? Eu atendo provedores de internet. Então, só para dar o contexto, eu fiz uma venda muito boa, com margem muito boa, e essa venda ela tinha que ser entregue, eu tinha que lançar uma fibra ótica exclusiva para atender esse provedor. Era um custo irrisório comparado com o valor do contrato. E o meu patrão, à época, estava negociando a compra de uma empresa e ele não precisava lançar esse cabo. Porque falava, vou lançar 2 cabos. Eu falava, chefe, a gente prometeu um cabo exclusivo pro cara, o prazo está dando. E era um senhor contrato lindo, com margem excepcional. E o patrão, não vou lançar. Aí ele falou para eu mentir. Ele falou, faz o seguinte, fala que a gente lançou, só que a gente não vai lançar. Aí eu falei, você sabe que eu não vou fazer isso? Você sabe que eu não vou fazer isso. Eu não minto pra você, por que eu vou mentir pra ele? Não, é pra fazer. E aí outra característica desse patrão meu é que ele sumia, ele ficava sem atender. E aí chegou o dia de fazer a entrega do serviço. Eu liguei pro dono da empresa, vamos te falar. Eu não vou entregar. Eu não vou entregar por esse motivo. Que a gente tá de comprar uma empresa e essa rota. Ele falou, Guilherme, mas não foi isso que nós combinamos. Eu falei, eu sei que não foi. Eu falei pro dono da empresa e o dono da empresa falou que era para conversar com você. Na verdade, ele falou para eu mentir, né? Falou que era para eu conversar com você e contar a situação para ver o que dava certo. Eu falei, não, Guilherme, não serve. E o contrato estava assinado. Eu falei, não, vamos descartar o nosso contrato. Então, eu perdi. Era um negócio de quase R$500 mil, o contrato todo, por causa de um custo de 50 mil. Resumo, uma má escolha do meu chefe e uma escolha dura minha de perder essas comissões naquele momento, enfrentar o meu chefe, mas não contar a mentira. A partir desse momento, esse dono de provedor, que eu contei a verdade, passou a acreditar em mim
fielmente. Olha aí. Tudo que eu falava, ele acreditava. Passa-se 5 anos, eu vendi a operação dele. Foi uma venda de mais de 60 milhões de reais. Olha só. Por quê? Porque quando eu ligo para ele, ele me atende. E aí, o que acontece com as coisas da vida? Um dos sócios desse provedor foi no Legendários, é racuna, é amigão meu, entendeu? Ele é médico, é amigão meu. Tive uma amizade agora para a vida toda, glorifiquei o nome de Deus, plantei algo que eu colhi lá na frente. Entendeu? Naquele momento você perdeu uma comissão. Naquele momento eu passei uma Perdeu vergonha, dinheiro. perdi dinheiro a curto prazo. Não sei que a relação do seu patrão, mas poderia ele ter te mandado embora. Não sei como que era. Talvez na insanidade dele ele poderia. Poderia falar, não, peraí, você fez eu perder o negócio. Você fez eu perder 1 milhão. Sei lá, tá louco? 400, Peraí, não, 500 meu mil amigo, reais. tchau pra você aqui. Eu não mandei você mentir? Poderia. Aham. E aí, mas aí tá muito bom aqui eu falar das coisas que eu sou forte, né? Que eu sou forte em lutar contra a mentira. Então é uma coisa que não me seduz tanto. Né? E aí tem cada um com as suas lutas. Tem o cara que luta contra a pornografia. Tem o cara que luta contra eu e você o alcoolismo, a droga. Não, e essas doenças, esses pecados são fáceis de falar, né? E a gente tem aquele que eu e você sofremos, que é o nosso ego, né? Do elogio. Aí esse é difícil. Esse é difícil, porque o elogio, o quanto que eu quero ser benquista, aí esse é difícil de lutar. Esse é porque ele é charmoso, né? Ele é sedutor. E quantos... A gente vê o tanto que ele é forte, porque assim, se a gente for falar hoje sobre grandes pregadores, grandes pastores, grandes evangelistas que se perderam no meio do caminho, nós pomos, acho que os pontos mais fortes é por ego, por na questão sexual. Eu né? tenho uma opinião sobre sexual. O que mais seria? Dinheiro? Dinheiro tá ligado ao ego? Não, dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro, não, né? Tem gente que então luta seria pelo o dinheiro, ego sem dinheiro. Então seria o dinheiro, o ego e posso imoralidade dizer... sexual. Imoralidade sexual. Não, acho que é os mais pesados, seria ou não? Não, eu acho que o problema da imoralidade sexual, o pessoal cai, é porque tem como quantificar. Como é que eu quantifico sua arrogância? É verdade. Imoralidade sexual, não. Ele foi lá e... Traiu. Pronto, então, Tá. pronto. Temos uma prova aqui, ó. Tá aqui Exatamente. na mesa. Agora não, o meu ego. Como é que eu vou pôr meu ego aqui nessa mesa? Tem um Só se você sentar numa mesa de conselheiros Sim. e todo mundo começar a apontar. Não, que mas que é é o seu muito... ego. Eu não sei. Eu mas não sei. às vezes a minha opinião é diferente da sua, eu né? sou crente há 28 anos. Eu me converti aos 17 anos. Tô com 41. Não sei se eu fiz conta certa, mas eu acho que é isso. Ou é 23 anos, sei lá. Sei que eu sou crente há muito tempo. Eu nunca vi um pastor ser destituído do cargo por causa de arrogância. Entendeu? Por quê? Porque você vai sentar numa mesa e falar, não, você é muito arrogante. Eu falo, você também. Rapaz, agora vamos falar de outro que eu vi esses dias agora. Acho que foi num podcast, eu não sei onde que eu vi. Que eu achei interessante também. E é um negócio que faz um estrago gigantesco, que é a fofoca. Eu tenho... Não é? Também você já... Não, é que eu vou... fulano, aquele pastor caiu por causa de fofoca. Eu vou entrar nesse tema aqui porque eu tenho com muita satisfação as coisas que Deus me deu de presente. Eu sou amigo de um pastor muito conhecido, né? É o maior canal de teologia do mundo, tá? Chama 2D Teologia. Conhece, Marcos? Mário. Conhece 2Ds Teologia? No YouTube? Já. Iago Martins. Ele é amigo meu pessoal. As coisas da vida. Nós fomos num acampamento há, sei lá, 10 anos atrás. Eu, minha esposa, ele e a esposa dele, nós viramos amigos. Amigão, ele vem em minha casa, eu vou pra casa dele, nós já viajamos junto. Peraí, dá um intervalo aqui. Ele vai bater 1 milhão de inscritos. Quando que ele vai na sua casa? Vai demorar, hein? Ele também tá arrumando muito filho. Ele mora em Fortaleza, é a miséria. Deixa eu te falar, a hora que ele vier na sua casa, já tá convidado pra você trazer ele aqui. O Iago é lindo, hein? É? Ele tá batendo 1 milhão de inscritos agora. Maior canal de teologia do mundo. Olha isso. Teologia reformada, zica. E aí... Começa a seguir ele. Por que eu ia trazer o Iago aqui? Eu te cortei, né? Não, a minha memória é uma tragédia. Lembrei. Aí o Iago, ele tem um livro que chama Pecados Aceitáveis. Você tem que comprar esse livro. Pecados Aceitáveis. Pecados Aceitáveis. Eu achei esse livro fantástico, porque são coisas que são pecado. Vai falando e vou anotar aqui, senão eu vou esquecer. São pecado e as pessoas na igreja brasileira, na igreja mundial, vê como aceitável. E a primeira deles é gula. Eu até tive a oportunidade de dar aula na escola bíblica, sobre isso 2 vezes. Por quê? Porque eu
era assíduo desse pecado. Cara, eu pesava 140 quilos. Nem falar que é doença. Doença nada, velho. Eu que comia muito. Entendeu? Aí, vamos lá falar do que a gente planta. Aí se eu tivesse um problema cardíaco, o inimigo tá lutando contra mim. Não, patrão, você que se entupiu de gordura e arroz, velho. Não foi o inimigo. Entendeu? Não, esse assunto aí é amplo. Entendeu? Mas Depois aí nós vai dar um toquezinho nele. Mas só aí pra não ficar só muito sobre longe. os pecados aceitáveis. Me fala 2 dedos de teologia. 2D. 2 dedos. Dois é que é tipo dedos. assim, não, vamos trocar. Uhum. 2 dedos de prosa, né? Aí por isso que é a ideia de 2 Ah. dedos de teologia. Como é que chama? Aí, ó, fica a dica aí, gente, ó. É. O livro Pecados Aceitáveis. De Iago e Martins. 2 dedos de teologia. 2 dedos de teologia. Vou abrir minha biblioteca aqui, que eu tenho ele no Kindle. Pecados aceitáveis. E aí... Aqui, ó, a capinha dele, ó. Abriu. Deixa eu abrir o índice aqui só para vocês verem qual que é todos os pecados citados, né? Cadê o índice, meu Deus? Enquanto você procura aí, falando sobre isso aí, sobre obesidade, não vamos entrar em outras das questões dos pecados. Sobre gula. Porque Sobre nem gula. todo guloso é gordo. Ó, não, justamente. Então. O Mário é um desses, velho. O Mário é um desses, é um guloso e não é gordo. Olha lá. O shape. Não, mas eu dei, na aula que eu dei o exemplo, tem o cara que ele não come muito, talvez, ele não é gordo, mas ele é enjoado. Se ele chegar meio-dia na casa dele, o almoço não estiver pronto do jeito que ele quiser, ele dá um cagão na mulher, ele dá um cagão na empregada. Olha só. Porque a gula, ela não é só volume. Como é que é o tema? É o rei na barriga. Nem todo mundo quer. Ou o cara fala, não quero essa carne. Eu quero só tal carne. Ia falar isso agora. Eu quero só caviar. Eu tive um colaborador meu que era assim, por exemplo, se a gente fosse comer, por exemplo, dependendo da carne, ele falava, eu não trabalho pra comer mal assim, não. E às vezes era a situação, era o lugar, entendeu? Uhum. Então, assim, o cara cria um ritmo de comida que ele acha que tem que comer aquilo todo dia. Se ele não comer, não tá certo. E aí, a gente entrando nisso aí, por que é um assunto amplo? Porque você pensa bem, vários pecados da Bíblia estavam relacionados à comida. Sim. Eu não vou sei falar, como eu não sei muito da Bíblia, mas o menino trocou a primogenitura dele lá pelo prato de sopa, de lentilha, sei lá como é que chamava. Jacó. O povo murmurava no deserto todo momento falando do quê? Da comida do Egito. Sim. Entendeu? Que era boa. Não, e aí... Querendo voltar lá atrás. Não, agora, isso só pra é mim, sem só fim, pra mim cara. terminar isso aqui. Eu tenho um amigo que é cantor. Cara, toca demais da conta. Até semana que vem ele vai fazer um podcast com nós aí. Eu acompanhei ele em várias igrejas evangélicas pra ele cantar e tal. Ele coincidia, vamos, senão ele tava sem o carro dele, eu ia pra levar ele. Mesmo. E eu fiquei abismado do quanto uma parte, eu falo uma parte porque assim, eu já fui em várias igrejas. Eu gosto de conhecer igrejas diferentes. O quanto os evangélicos, alguns evangélicos estão obesos. Mas eu não tô falando obeso igual era a sua obesidade que você me contou aqui, não. É obeso de Gigante. gente de mais de 200 quilos. Do marido, da mulher. E aí você olha pelo menos pela figura máxima que é o pastor. Sim. Que tá sentado, Rapaz, a maioria que tava sentado no púlpito, né? Porque tem igrejas que o povo senta lá na frente. A maioria obesos. O pastor, daquele obeso de pôr a calça por cima da barriga. Que põe a calça aqui. Entendeu? Aí olha pra você ver as características, e aí você vê, porque várias delas, as características das igrejas eram as mesmas. Gente, ao sair, a irmã fulana de tal tá vendendo caldo lá fora, se você não for comer agora, pelo menos leva pra sua casa pra ajudar a irmã. Na outra igreja, cheguei lá na porta, um monte de salgado, vendendo salgado frito, que é o pior que a gente, né? Ó, irmão,
A gente está vendendo lá fora o salgado, ajuda lá da igreja para fazer isso, isso, isso. Então você entende que além da pessoa, da questão da gula, a pessoa ainda fala, não, mas eu tenho que comprar para ajudar a igreja, que ela acaba comprando. Mas aí entra entendeu? Entra na aí ideia aí você olha para todo mundo, tá? A maioria da igreja tá obesa. Não, mas é a ideia do pecado aceitável. Olha só. Não, e aí a Isso primeira. é terrível. Mas aí tem uns que eu gosto de bater. Eu vou só citar o negócio desse, vai dar até um look aqui. Eu ia fazer isso, mas eu ia escandalizar alguns irmãos da igreja que não ia pegar o contexto. Eu ia levar um cigarro pra igreja e eu ia acender o cigarro no púlpito. Não dá pra fazer isso. Se fosse em outro ambiente, eu faria. E eu acho que farei isso em algum momento. Eu ia acender um cigarro. E eu ia ficar olhando o povo. O povo ia ficar louco. O povo ia me julgar. O que é isso? Que diabo é isso? Não sei o que, não sei o que. Falando, sabe que morre mais gente de colesterol e ataque do coração do que de efisema pulmonar? Eu com 140 quilos pregando, tá de boa. Agora se eu acendo um cigarro, é o capeta, você não é crente, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ué, por que eu não posso fumar? A base bíblica para não poder fumar. Não tem, não fumarás. Fala, você pega um conjunto de ideias que te proíbem vai de prejudicar fumar. a sua saúde. Você não está cuidando do Porque templo o nosso do corpo espírito, o templo você do é Espírito viciado, você não pode se deixar dominar por ele. Então o que eu não me proíbo de fumar são esses princípios, não é não fumarás. E por que eu posso destruir o templo do espírito com gordura, com carne ruim, com a diabetes atacada e eu comendo doce? Por que eu posso me deixar dominar por doces? Tem pessoas que têm uma fissura com doce que eu vou te falar. Demais, né? O doce, ele já foi... eu não sei droga. se eu vou falar besteira, não, mas ele já foi comparado à cocaína. O pessoal diz isso mesmo. Mas em termos de vício. Mas então, moral da história. Então vamos voltar. Dentro dos pecados aceitáveis. E um outro que eu gosto muito, e aí eu sou muito radical nisso, e eu não quero ser tão radical aqui, por exemplo, a questão da fertilidade. Tem cara que ele decide ter um filho, ele senta, ele e a mulher dela, fala, vou ter só um filho, porque é muito caro ter filho hoje. Cara, isso é pecado. E o cara que não quer ter filho? Mais pecado ainda, mas ele tem um cachorro. Isso mesmo. Cara, estão trocando filhos por cachorro. A Bíblia diz que nós temos que crescer e multiplicar. Nós temos, bem-aventurado o cara que enche a mesa dele de filhos. Entendeu? Por quê? Porque filhos são o quê do Senhor? São herança. Marcos, você decide quanto que você recebe de herança do seu pai? Não. Quem decide? Seu pai. Uhum. Porque se ele quiser falar, não, vou deixar nada pro Marcos, vou deixar tanto pro fulano, é Deus que decide. E sem contar que ele pode até acabar com essa herança antes dele morrer. A herança é dele. Mas o que eu quero dizer... Ela é herança depois que ele foi embora. Mas eu nunca vi ninguém receber uma herança de 10 milhões e falar, não, só quero um. Mas filho, o cara fala, não, eu só quero 2. Eu só quero 3. Eu só quero 1. Rapaz... Nós vamos ter que fazer mais um monte de podcast daqui para uns tempos. Por quê? Porque é muito assunto. Assunto. Mas aí vamos voltar. O que é que nos levou isso? E um dos pecados não aceitáveis, pecados aceitáveis desse livro é a fofoca. Então, só pra gente ir fechando os assuntos. No começo. Não, então aí a gente falando sobre queda, sobre ego, sobre pecados. E aí tem um pastor, eu vou citar o nome dele aqui, que ele chama Paulo Júnior. Não é o Paulo Júnior aqui de Goiânia, é o Paulo Júnior lá de São Paulo, um que sempre foi muito duro em falar. Eles parecem fisicamente? Não, nadinha. Não, então porque... um outro é muito... O Paulo Júnior daqui já tem quase 70 anos, o outro deve ter uns 45. Ah, tá. E o outro, Paulo Júnior, sempre foi um cara referência em relação a guardar a fé, e etc, etc. E ele é o único cara público que eu conheço que deixou o pastorado por questão de brabeza. Não, fofoca não, por brabeza. A igreja dele reuniu e falou, irmão, o senhor tem sido muito duro no seu jeito de falar e tal. E ele aceitou a disciplina e humildade, deixou o pastorado, tá morando aqui em Goiânia, congrega na 2ª Batista, lá na 24 de outubro. Os filhos dele estudam no IP, conheci ele pessoalmente. É um cara que aceitou essa disciplina. Pastores hoje, donos de igreja, por isso que e aí eu acho que a gente já pode mudar de temática, que a gente já está falando de pecado, etc. Existem os sistemas administrativos de igreja. Por isso que e aí Guilherme, tenho a minha opinião baseada na Bíblia, tá? Não é a minha opinião, é a Bíblia, que uma igreja ela não pode ter dono. Ela não pode ser a igreja do fulano. A igreja não pode estar no CNPJ do cara, no CPF do cara, na casa do cara. E isso é o que mais tem. Por quê? Porque a igreja é do cara, velho. É verdade. Como é que eu vou chegar num cara que a igreja, o CPF,
Tá no CPF dele, o imóvel é dele, o dinheiro passa pela conta dele, eu vou falar que esse cara tá errado. Eu vou falar, patrão, os incomodados que se retirem. Eu penso dessa mesma forma. Sim, mas muitas igrejas hoje acontece dessa forma. Eu penso dessa forma. Então, a minha igreja, graças a Deus, eu fiquei sabendo até pouco tempo atrás. Pra você ter uma noção. A gente foi fazer um curso de pastores, eu fiz parte desse curso. E aí eu fiquei sabendo disso. A nossa igreja, por exemplo, ela não... se o meu pastor morrer, o conselho é que vai decidir isso tudo. Sim, entendeu? não, tem igreja que é hereditário. O cara nada morreu, é dele. O cara morreu, quem que vai assumir? Não, o filho dele. Mas por que é o filho dele? Não, nada patrão. é dele. É igual, minha opinião, baseada na Bíblia, mulher de pastor não é pastora. Mulher de pastor é mulher de pastor, velho. Isso é polêmico. Não é polêmico, é bíblico. Não, mas eu tô te falando, mas é polêmico. Essa minha mulher é enfermeira. Minha mãe é enfermeira, ela não quer dedicar a vida pastoral. Quem foi vocacionado foi eu. Minha família vai junto. Tudo bem, mas vamos lá. Mas se ela quiser ser pastora, ela pode ser uma pastora? Não existe pastora na Bíblia. Não existe? Não existe. Tá. Acha na Bíblia pra mim. Foi inclusive uma das coisas que a gente conversou sobre isso. Que diferencia, né, a sua igreja da minha igreja. De novo, a minha fé, ela é totalmente baseada na Bíblia. Não uso em costume. Eu podia ter desenhado um negócio aqui, que esse negócio é muito legal. E eu vou gastar tempo com isso. Nós tá lascado mesmo. Ó, vamos lá. Existem 3 tipos de crença. O que é baseado na Bíblia, o que é baseado na tradição e o que é baseado na experiência. Tá? Bíblia, tradição e experiência. Ok? A presbiteriana, a batista, igrejas históricas, o que está em primeiro lugar é a Bíblia, depois a tradição, depois a experiência. Vou te dar um exemplo. Batismo. A igreja presbiteriana do Brasil, a igreja congregacional, não a congregação cristã, congregacional, a igreja anglicana, todas essas igrejas históricas, elas acreditam que o batismo é de criança, que chama pedobatismo. Por quê? Porque na Bíblia fala que acredita no aliancismo, o aliancismo substitui a circuncisão e aí é desde que nasce. Então a minha interpretação bíblica é que pode. Já os batistas acreditam que o batismo é depois de adulto, que é o credobatismo. Que é o batismo de Jesus Cristo, é o batismo de João Batista, não? Não. Que é o que só a partir de uma certa idade? Não, se você converteu depois de velho, como é que eu ia te batizar como criança? Ah, tá, não, você tá falando de criança. Sim, eu tô falando de criança. Você ainda tá no de criança ainda. Não, eu tô falando só do de criança. Não, porque se você for pra presbiteriano, se você é um cachaceiro lascado e for pra presbiteriano, você vai ser batizado depois de adulto. Não tem como eu voltar. Então, mas aí ela acredita que desde criança pode ser. Desde criança tem que ser batizado. Então, a batista, a presbiteriana, acreditam em muitas coisas iguais, mas, por exemplo, o batismo é uma questão que eles divergem. E aí você vai para a tradição. Então, a tradição diz, os pais da igreja... Os primeiros caras, nos anos 100 depois de Cristo, 150 anos de Cristo, escreveram que é bom batizar desde que nasce. Então a minha Bíblia me dá margem para interpretar, a minha tradição diz, e por último a experiência. Meu pai me batizou, eu vou batizar meu filho. Então é assim que as igrejas históricas fazem. Então deixa eu só dar de cada comentário que você falar, eu vou falar alguma coisa assim, e você vai me esclarecendo isso. Tá. Valeu. A gente não poderia, nós poderíamos falar que a criança vai ser apresentada no altar, em vez dela ser batizada? Não. Só apresentada? Isso mas por que não batizar? Porque o batismo ele não requer o arrependimento dos pecados? Não. Não fala isso. Não tem que ter em Mateus 28 diz, quem crer vai ser batizado. Certo? Mas também diz que você tem que batizar. Então, mas eu não vou entrar nisso porque não é a temática. Depois nós fazemos um podcast só sobre batismo. Porque até hoje os caras 500 anos discutindo não resolveram. Eu só tô querendo dizer sobre formas de interpretar a fé. Entendi. Então, primeiro, Bíblia. Segundo, tradição. Terceiro, experiência. Agora achei muito legal isso que eu digo que você me falou isso. Agora eu vou te falar dos pentecostais em si. Não vou falar de uma denominação específica. O pentecostais, ou o neopentecostal, ou as church de hoje. Ela é o contrário. O que manda é a experiência. Depois a Bíblia, depois a tradição. Por quê? Vocês não têm tradição. Sua igreja tem quantos anos? 10 anos.
A minha igreja sim, ela é uma church, né? A minha igreja, o meu pastor tá como pastor há muitos anos, mas a igreja mesmo ela tem 3 anos. Então pronto, então a sua igreja não tem tradição, certo? Ela não tem uma confissão de fé publicada, ela não tem livros históricos, então vou falar os pentecostais e etc. Ó, o anjo entrou na igreja, eu tô vendo o anjo me trouxe um recado que é pra trazer... Espera aí, patrão. Esse é pentecostal. Esse é o pentecostal. Cara, que anjo, nem... Você tá vendo um anjo, eu não tô vendo. Por que eu vou dar uma oferta porque o anjo mandou? Mas se alguém num púlpito dessas igrejas que você foi falar que um anjo meteu uma ordem de dar uma oferta, esse cara vai falar. E boa parte da igreja vai lá dar a oferta. Eu vou falar, não, patrão, não vou. Então aí, voltando. Os tradicionais históricos, primeiro, Bíblia, segundo tradição, terceira experiência. Os que não têm a Bíblia como referência, o que passa a ser a regra? A experiência. Deus me disse que é para eu passar a minha igreja pro meu filho, de um ato profético, parará. Cara, isso foi uma experiência que você teve, não é a Bíblia que tá falando. A Bíblia fala que nós temos que fazer eleição. Ah, não, mas Deus me falou, patrão, na igreja desse cara, o que vai mandar é a experiência dele, não a Bíblia. Entendeu? E tradição não tem tradição, porque a igreja é nova. Então, e aí vem o terceiro tipo, que a tradição manda, que são quem? Os católicos. O católico, ele pode ler a Bíblia, ele tem acesso à Bíblia hoje, mas se o Papa, de acordo com a tradição, disser que ele é inerrante, cara, mas a Bíblia fala que todos pecaram. Não, mas a tradição diz que Maria não pecou. Cara, mas a Bíblia tá falando que todos pecaram. Maria ficou feliz por Jesus ser o salvador dela. Se ela tem um salvador é porque ela pecou. Não, mas a tradição diz que ela é imaculada. A tradição diz que ela era tão santa que ela nem morreu. Ela foi assunta ao céu. Cara, mas a Bíblia diz que... Não importa o que a Bíblia diz. O que importa é que nós, como igreja, interpretamos assim e ela não pecou. Entendeu? E aí depois vem a Bíblia e depois experiência. Porque os católicos não dão muita moral pra experiência também. Entendeu? Então a forma de interpretar a Bíblia a cosmovisão de entender muda completamente. Então, se alguém vier me falar alguma coisa, eu vou falar, cara, vamos de Bíblia? Eu dei um exemplo para você, que dentro do princípio regulador do culto, que é um conjunto de teologia, do que pode ter num culto ou não. Ah, não, hoje nós vamos fazer o culto dos motoqueiros. Cara, vou entrar de moto na igreja. Patrão, não faz isso não. Mas por que não? A Bíblia não proíbe? Beleza, não proíbe, mas não permite. Todos os exemplos que nós temos de Bíblia no culto bíblico, não teve ninguém entrando com um carrinho de mão. Aí vem por exemplo, não tem proibindo, Bíblia. Mas não fez. Não fez. Então, entre eu errar... Mas aí eu posso dizer pra você, mas naquela época não existia moto. Mas existia cavalo. Existia jumento. Olha só. Existia carroça. Entendeu? Não, cara, os cultos que são relatados na Bíblia e na tradição, logo depois, que é a nossa ordem, fala que existem, não vou lembrar, são 5 coisas, mas coisas que são elementos de um culto: oração, canções de ação de graça, exposição da palavra, oferta. Acabou. Passou disso, tá errado. E aí eu até te dei o exemplo que na minha igreja, quiseram fazer uma formatura da UDF num culto. Eu levantei a mão, cheguei no pastor e falei, tá errado. Ué, por quê? Ué, por que vai fazer um negócio que não faz parte do culto, no culto? Quer fazer uma formatura? Faça. Decora a igreja, põe luz, não sei o que, no sábado, na sexta ou na quinta. Não no culto. Aí os presbiterianos são tão enjoados, eles são tidos como primo, porque eles são enjoados pra caramba, que os recados são dados após o culto. O culto começa pontualmente às 19 horas. Oração de confissão também. Aí começa uma oração, um louvor, oração de confissão, pregação, oferta, encerra. O culto está encerrado. Irmãos, agora nós vamos dar o recado. Quem quiser ir embora pode ir. Aí os recados são dados após o culto. Entendeu? Por quê? Porque não faz parte do princípio regulador do culto recado. E como funciona isso na sua igreja? Por exemplo, essa questão que você falou. Aí você vai lá e fala pro pastor. Ó, tá errado. Sim. Não deve ser feito. E aí? Como funciona? Não, aí... E vamos dizer que ele insista. Aí existe os presbíteros, que é quem manda na igreja.
Quem manda na igreja não é o pastor. Existe uma eleição, falando de presbiteriano. A presbiteriana, Meu pai é presbiteriano. Então, só que assim, eu não entrei em detalhes com ele sobre isso, mas o presbiteriano, ele elege os presbíteros. Existem 2 tipos de presbítero. Presbítero regente, que é quem rege a igreja. É o Marcos, é o Guilherme, é o cara que nasceu naquela igreja, que ele tá ali há 30 anos. E o presbítero docente, que é o que ensina. Qual que é a diferença do presbítero, do pastor pro Guilherme? Ou do pastor pro Marcos? É que o pastor, ele dedicou tanto ao estudo da Bíblia, que ele deixou de fazer as suas outras atividades e precisa ser remunerado para fazer isso. Certo. É isso, a diferença dele é esse. Ele não é mais santo que eu, ele não tem a unção, ele não tem a porção dobrada, ele não é o anjo do Senhor na igreja, ele não é o ungido do Senhor na igreja, ele é um cara normal, igual eu, certo? Um crente igual eu. Só que como ele dedicou ao estudo da Bíblia mais tempo e se esmera em fazer isso, nós que somos empresários... É uma escolha dele. Nós como empresários, como... Porque você leu a Bíblia, você fez isso, fez aquilo também, mas não, eu tenho minha profissão, não quero dedicar... É o que eu fiz, eu me dediquei... Eu posso dizer que é uma profissão, seria? Não, vocação. Vocação. Eu estudei em seminário, né? Só que eu vi, cara, não é pra mim. Não é pra mim, eu vou ganhar minha grana e vou trabalhar na minha igreja e eu tenho... Eu vou ser um abençoador. Não, o cara que leva a palavra também é abençoador, velho. São funções, é um corpo. Quem que é o abençoador? Seu olho ou sua mão? Nenhum. Os 2 são partes do mesmo corpo. Cada um tem só uma função diferente. Minha boca é a que aparece mais, não é? Eu tô falando aqui, minha voz e etc. Mas a minha... minha próstata, se eu tiver com ela ruim, eu não tava aqui, ué. Entendeu? O meu pâncreas, ele tem a mesma importância no meu corpo. É a mesma. E aí entra 1 Coríntios 13, que fala sobre as funções do corpo. Voltando à sua pergunta. Cheguei, pastor, eu acho que não seria certo fazer essa formatura aqui. Por quê? Porque isso não faz parte do culto. Ele falou, tá certo. Beleza. Ele chegou no presbítero que tinha sugerido e falou isso, irmão, nós comemos bola, a gente deixou passar, mas o irmão Guilherme falou que beleza, tá errado, pronto, acabou. Acontece. Simples assim. E se bater, agora vamos, e se o cara falasse, não, eu quero que tenha? Aí eu ia levantar a mãozinha e falar que era uma reunião do conselho. Por quê? Porque, e aí onde é que é? Tem um manual presbiteriano. Olha só. Um documento. Ou seja, não é só uma... Não é o que eu acho. O que eu acho. Então aí eu vou lá e falar, o culto presbiteriano é composto de tal elemento. Isso aqui não faz parte do elemento. E aí se os 7 presbíteros falassem, é pra fazer, sabe o que o Guilherme fazia? Eu falava, eu quero falar com a supervisão da igreja presbiteriana. Aí eu abri uma denúncia e aí vinha alguém superior e ia falar, é pra fazer. Entendeu? É simples, igreja é um negócio simples, o povo que complica. Não é fácil, simples é diferente de fácil. Você mora num prédio. O síndico manda no prédio? Não. Mas ele não manda no prédio. Ele, na verdade, são feitas reuniões, se cria as regras e ele trabalha dentro delas. Regras. Igreja, o princípio de condomínio e vida comum é tirado da Bíblia. Esse é o problema, que o povo brasileiro, principalmente, ele não gosta de tomar decisão, ele gosta de ser mandado. E aí, é muito simples. O seu síndico foi ali e construiu uma piscina, ou construiu um jardim que você não gostou. E você vai reclamar e fala, patrão, você foi na assembleia? Não fui, então não é hora de reclamar. A hora de reclamar é na assembleia. E aí qual que é o problema das igrejas? Hoje elas não têm assembleia. Elas não dão voz à sua congregação. E tem gente que tá tudo bem, cara. Tá tudo certo. E tá tudo bem, só não reclame. Isso. Só não reclame, Exato. porque aí você não tem direito de reclamar. Então, para mim, igreja não pode ter dono, porque não é bíblico. Não é porque eu não quero, é porque não é bíblico. Existem pessoas que são eleitas para governar a igreja. Porque eu quero? Não, porque é bíblico. Paulo, quando ele foi fazer a viagem missionária, ele mandou a carta para Roma, para Jerusalém, pedindo autorização para fazer a viagem. Cara, era um apóstolo. Mas ele fez isso. Entendeu? Então, sobre os sistemas administrativos, o presbiteriano é esse. Ela chama presbiteriano por causa dos presbíteros. Então, o sistema que ela entende é que a igreja reúne a cada 4 anos, que é o mandato do presbítero, e elege presbíteros. Então, esses presbíteros, durante os 4 anos, eles têm a chancela de tomar decisões pela igreja.
Entendeu? Então vai fazer um painel, vai fazer um parquinho, vai fazer não sei o quê. Quem decide isso? Os presbíteros. Por quê? Porque eu os elegi, não porque eles têm poder absoluto. Entendeu? Quem colocou lá foi a gente. Foi a gente. Falar, por exemplo, de Os política, por batistas, exemplo, dos deputados. exatamente. Eles que é os que Cara, mais votam lá. cara, Quem colocou eles lá? O povo. Os batistas, eles têm um sistema administrativo que é mensal. Então, por exemplo, eu fui batista, eu me converti na igreja batista, da Convenção Batista Brasileira. A nossa igreja não tinha bateria, ela era muito tradicional. E aí eu quis que tivesse uma bateria. Aí todo fim de mês tem o culto de assembleia na escola dominical. Eu levantei a mão, eu, irmão Guilherme, eu quero propor que a gente tenha bateria. Fulano sabe tocar, nós temos caixa para isso. Eu proponho, o irmão apoiou, a assembleia votou, pronto, comprou a bateria. Simples assim, simples assim. A cristã evangélica, ela tem um sistema representativo. Ela tem assembleia uma vez por ano. Então, uma vez por ano, elas se reúnem, não tem os presbíteros que administram a igreja. É um conselho. É um conselho que se chama MEAL, Mesa Executiva e Administrativa Local. E aí a gente reúne como igreja e a igreja... o Marcos é bom com finanças. Então, nós vamos eleger o Marcos como presidente de patrimônio. Quem que vai ser o tesoureiro? O Zé. Quem que vai ser a comissão de exame de contas? Que é igualzinho um condomínio, a cristã evangélica. Porque é anual, né? Quando o seu síndico aqui é anual, bianual, trianual. Não, isso depende. Depende se começar a ter muita reclamação ou começar a ter muito aí, eles fazem extraordinário. Então, show de bola. Cara, na minha igreja é assim. E aí, deixa o recado. Você sabe como é que funciona a sua igreja? Ou você só obedece? O povo tem tanta preguiça de pensar que eles só vão. Você realmente é parte de uma igreja? Você sabe o que é fazer parte de uma igreja? Você sabe quanto que seu pastor ganha? É uma loucura eu ter que perguntar isso. Não, que isso? Cara, você tem que saber quanto que ele ganha, ué. Você sabe? O dinheiro é dele ou é da igreja? Aonde que o dinheiro da sua igreja vai? Você é doido? Tem alguma igreja, você abrir a boca de falar isso aí, você tá duvidando de mim? Eu tô não, cara, não tô duvidando não, patrão. Eu sei quanto que meu síndico ganha, ué. Por que eu não vou saber quanto que... mas o seu síndico é porque o apartamento... a igreja não é minha, não? Eu não sou membro dessa igreja aqui, não tem voz aqui? O que é? Entendeu? Aí bate, agora... A nossa igreja, graças a Deus, nesse sentido financeiro... O nosso pastor vive falando, tem que ter lisura, cara. Se quiser saber, tá? É só avisar qualquer hora que vocês quiserem. Eu participei agora, quarta-feira, da Assembleia de Prestação de Conta da minha igreja. Então eu sei quanto que foi para salário, eu sei quanto que foi para ministério, eu sei quanto que foi para reforma, eu sei quanto que foi para tudo. E aí já apresentaram o orçamento do ano que vem. Outra coisa legal é isso, trabalhar com orçamento. E aí não existe nada extraordinário. Não, vou fazer um aumento. Não vai, patrão, não vai ter aumento. Por quê? Porque o nosso orçamento não compra, senão eu vou virar o Brasil, ué. Aí por que tem igreja que é um rio de pedição de dinheiro? Tá igual o Brasil. A igreja brasileira representa o Brasil, tá? O cara não faz um orçamento, ele gasta mais do que arrecada, e aí ele tem que pedir muito. É o que tá fazendo agora. O cara não tem teto de gasto, ele não respeita o teto de gasto, o que ele faz? Aumenta imposto. Aí você vai numa igreja, não, é dinheiro, é isso, é aquilo, cara... É onde afasta muita gente. Tem muita gente que tem trauma de igreja por causa disso. Vamos aproveitar que a gente tá falando de dinheiro e falando... Como que funciona na sua igreja em respeito a dízimo? Dízimo? Em relação à Bíblia, porque assim, eu já vi cristãos falando que não, essa coisa de 10% de dízimo é no Antigo Testamento, agora não, Jesus veio e deixou tudo mais leve e tal, e você faz conforme o seu coração. Fala. Jesus não deixou nada mais leve. Então, eu também não achei, não. Não, antigamente era leve, era só 10%, agora dele pede tudo. Jesus não deixou nada mais leve. Então, tá? É porque... Jesus tirou isso. Não, Jesus tirou o nosso fardo de pecado. O nosso pecado agora é mais leve, mas ofertar não. A vida agora, ela não é só sábado, igual era antigamente. Você tinha que só... O resto você fazia o que você... Não, agora é integral. Eu posso falar assim, é certo eu falar que, baseado na sua experiência, não, é certo eu falar que Jesus veio e simplesmente ele pegou todas as leis e pegou elas, resumiu ela. Eu poderia dizer assim... Ele interpretou ela. Eu posso dizer assim, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Nós temos um problema sério hoje no Brasil, na nossa legislação tributária, que
Na verdade, até um contador hoje, para saber certinho o É um imposto manicônio. hoje, é uma Você loucura. já ouviu essa palavra? É um manicônio tributário. Tributário. Então, assim, eu sempre chegava no meu contador e falava assim, deixa eu te falar, não, é porque... Eu falei, não, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero vender isso aqui. Quanto que eu vou pagar de imposto? Eu quero saber isso. Então, é isso que eu quero saber. Jesus, ele veio dessa forma? Tipo, pega tudo aí. Não, peraí. Sim. E eu li hoje. Não é? Não, então, eu posso dizer assim? Não. Que ele Romanos descomplicou, 13. assim... Romanos 13. Ele simplesmente veio e falou, não, tem muita regra aqui. Não, peraí. Não. Jesus, ele fala... Não, muita regra, mas eu falo assim, peraí. Eu não vim abolir nenhuma lei, Aham. né? Só que ele resumiu a lei. Vamos lá, Romanos Então, legal. 13. Então é o que eu falo mesmo. É que eu li hoje, Esse né? pensamento que eu tenho. Não, Mário, põe água aqui pra mim, fazendo favor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, Romanos 13, 8. A não ser o amor, exceto o amor com que ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Tá aqui, ó, 18 livros. Obrigado. Só de lei. Paulo, usado por Deus, vem e fala: se você amou o seu próximo, você fez o quê? Você tem cumprido a lei. Por isso, não adulterará. Eu vou pôr meu tom de voz, tá? Mas o texto eu tô lendo ipsis literis. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Qualquer outro mandamento. Tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o que você acabou de falar. É um resumo. E é bacana que Paulo, na hora que ele está citando, ele até fala: não matarás, não sei o quê, não sei o quê. Pra ficar claro. E aqui está escrito: tudo se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí vamos lá. Se eu te amo, eu não vou mentir pra você. Se eu te amo, eu não vou te dar prejuízo. Se eu te amo, eu não vou te machucar. Viu? Já tirou não roubarás, não mentirás, não matarás. Se eu amo a minha esposa, te amo, eu não vou te trair. Se eu não amo minha esposa, eu não vou trair até ela. como se eu amo você, eu não vou cobiçar sua mulher. E vamos lá. É muito mais forte, porque, por exemplo, quando você fala de traição, de adulterar, dá a impressão que é só a esposa da gente, né? É. Mas eu posso te trair também. Pode, como amigo. Negócio, sim. Como amigo? Não posso? É. Então não é muito mais forte? Sim. Ela é muito mais ampla? Não, o adulterar é diferente. Não é muito mais trair, amplo, no sentido total. Então, assim, realmente, me fala onde que ele facilitou alguma coisa. Não facilitou em nada. Mas aí onde é que é o X? Agora, voltando sobre o dinheiro. Só que tem uma regra no Novo Testamento que ela é muito clara. Que ela é que você tem que dar o que seu coração... o que você dá de coração. Então, se eu pôr os 10% como regra, em algum momento eu me entristecer, então não dá os 10%. Entendeu? Eu acho que essa é a diferença de colocar o que seu coração mandar. E na verdade é o que seu coração mandar. Porque se ele... Só que não pode ser medíocre. Deus não quer o seu dinheiro, ele quer a sua oferta. E aí volta ao que você tá falando, por exemplo, se o seu coração não tá mandando você cumprir, não cumpra, velho. Não cumpra, mas você concorda que tem alguma coisa errada? Tem. Aí você tem que entender isso é só um sintoma. Mas mas esse cara que ele fala, tem que ver o momento. Minha opinião, existe o dízimo de 10%? Não, cara, não existe. Não existe. Porque antes o cara, ele dando os 10% com o coração bom ou ruim, ele deu o dízimo dele. Porque senão ele nem entrava em Jerusalém. Né? Porque tinha todos aqueles ritos, o cara tinha que dar os 10% do cumim, do não sei o que. Na verdade, até tem um episódio no 2 de Teologia que ele fez as contas, que o dízimo no Antigo Testamento era 24%. Baseado nos relatos históricos, porque ele tinha que dar os 10%, ele tinha que tirar o da colheita, quando ele ia em Jerusalém, ele tinha que deixar uma oferta lá, então ele somando tudo isso, dava mais ou menos 24%. Então hoje, eu até pego o que esse cara falou, você tem que dar o que está no seu coração, cara. Seja 10, seja 15, seja 40. Porque se eu der o 10... Eu posso dizer que os 10 seria uma referência. É uma referência. É uma referência, né? Tipo assim, muito justa. Vamos estipular aqui uma quantidade mínima, né? Não é assim, mas vamos falar assim. Sim, cara, o povo do Antigo Testamento dava 10, ué. Então, porque a Bíblia fala isso, né? Se antigamente eles faziam, ainda mais vós que conheceis a Cristo. Entendeu? Então, cara, tudo que esses caras fizeram, nós temos que fazer melhor. Cara, e a gente tem que levar em consideração assim, pera lá, então vamos sair da parte espiritual e vamos para a parte só lógica, assim, no sentido financeiro.
Você vai na igreja, você chega lá, você tem uma poltrona gostosa pra sentar? Não, porque não se eu, dá- ganhar, ah. se eu ganhar 100 mil reais por mês, eu não gasto 10 na igreja. Não, por isso Não, que eu tô... pra não fazer essa conta, você quer dizer? não, Mas eu tô te falando daquele que vai lá com moedinha. Aí é cachorrada. Entendeu? Não, mas aí é vagabundagem. Mas a comparação, assim, dá pra se fazer da seguinte Mas esse forma. cara, ele rouba bolacha. Esse cara, quando ele vai doar sangue, sei lá, ele põe bolacha no bolso e toma café porque é de graça. Esse cara, ele já é doente na natureza dele. Porque, ó... O que você vai fazer como lógica não vai servir pra ele. Não vai servir, mas eu quero te dizer o seguinte, assim, uma coisa dá uma clareza pra alguma coisa assim, por exemplo, você chega lá, tem uma cadeira confortável, tá limpinho, o banheiro tá limpo. Sim. Ou até comércio hoje, você chega lá, não tem sabão e não tem um esse papel toalha. cara que Hoje ele você é vai na doente. igreja, tá tudo lá. Esse cara que ele é doente, ele vai falar, não, mas é mais que obrigação. Aí vamos lá, O pastor tá vivendo bem. tem um ar-condicionado, Tem um som bom, tem um uma som mídia, bom, tem um telão. louvor tremendo. Beleza, tá? Não vou nem falar do pastor nesse momento, não. Aí o cara chega lá, naquele culto, ele não dá dízimo, não dá uma oferta, não dá nada. Aí amanhã ele vai num show de piada. Moço, eu conheço ou ele um cara, vai no show. eu conheço um cara que ele não ia, quando ele não podia ir nos jogos do Vila, ele comprava o ingresso do Vila pra ajudar. Olha só. Falei, não vou, mas... Quanto que falar nisso? Até vamos falar, mas quanto que é o ingresso Tem hoje nem de futebol? ideia. Nem Tem ideia, nem né? Mas vamos falar num 50 show. conto. Um show 100 hoje. conto, no mínimo. No né? mínimo 100 conto. Então o cara vai ali, às vezes ele nem senta, às vezes ele fica em pé, às vezes é um lugar desconfortável, às vezes ele chega no banheiro, o banheiro tá Aham. todo cheio de urina no chão, não tem um papel toalha, não tem... Os que chegar primeiro, às vezes ainda tem. Bebeu, água limpa. Entendeu? Então o que acontece? O cara vai lá e paga. Nós estamos falando de 100 assim, né? O Aham. mais baixo, né? Porque tem Sim. todo tipo de valor. E o cara vai na igreja, ele não quer dar o dízimo, ele não quer dar uma oferta. Aí vamos partir pro pastor agora. Né? O de vocês lá é assalariado. Aham. Você acha que o seu pastor ele tem que ter uma vida inferior porque ele é pastor? Porque não sei o quê? Não, cara, a Bíblia fala que é digno de dobrado honorário que prega bem e se esmera. Dobrado honorário. Aí entra outra coisa. Complicadinho Esse de falar. episódio aqui Mas, eu vou ficar assim, puxando saco dos presbiterianos. Aham. Mas o presbiteriano, pro cara ser pastor presbiteriano, ele tem que ter estudado em um dos seminários teológicos da presbiteriana, que é padronizado, são 6 no Brasil. Então, se eu estiver fazendo o 2º ano lá em Recife e mudar pra cá, eu continuo, porque é a mesma grade curricular, entendeu? Esse cara, ele formou, aí ele tem 1 ano de validação. Depois que ele entrou, ele tem piso salarial. Porque esse cara demorou 6 anos pra se formar, ele dedicou a vida dele inteirinha. Então, ele tem um piso salarial, salvo engano, de 5 salários mínimos, viu? Então, o pastor presbiteriano, ele já começa com um piso salarial. E se uma igreja não consegue pagar esse piso salarial, ela não pode ser uma igreja, ela vira congregação. Então não se... não, eu sou uma igreja. Aí beleza, você é uma igreja, como é que você vai se manter? Não importa, Deus não proverá, velho. Deus não proverá, porque a Bíblia fala que antes de você construir uma torre, você tem que sentar e fazer conta. Interessante, sim. Beleza? Tanto de igreja inacabada que tem. E outra coisa, eu acredito que vivendo, você sabe da despesa da sua casa, Aham. que é o mínimo mesmo, um salário desse aí tem que ser o mínimo. Porque Não. é pra dar uma vida de dignidade pra Sim. um pastor, tem que começar daí em diante. E aí tem o piso. Entendeu? Eu tô falando do piso, entendeu? Sim, Que aí começa em 5 salários, você falou, né? Agora tem igreja que fala, não, você é pastor, beleza, então se vira. Tem igreja que dá comissão pro cara. Cara, não faz sentido nenhum. Cara, o cara ganha comissão, velho. Eu sou vendedor. Se eu sou comissão, o que eu vou querer? Ganhar mais. Você tá mexendo no Tirar coração mais do dos cara, fiéis, velho. Você tá tal. querendo... Bicho, fazendo chuva ou sol, o meu salário é o mesmo, tá garantido, então eu vou me esmerar. Cara, eu vou sentar aqui, eu vou preparar esse sermão, eu vou gastar tempo. Cara, vai vir quantas pessoas? Não sei. Eu não sei, mas eu vou fazer a minha parte. Entendeu? Eu não vou precisar trabalhar de Uber pra poder ter a renda. E aí, quando sobrar um tempo, eu vou preparar o sermão domingo. Não é assim, cara. A gente tem que cuidar. Paulo, quando tava se implantando na igreja, quando o trem apertava, ele fazia tenda. Entendeu? Quando o trem apertava, ele se virava. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Mas ele fala, eu estou acostumado a viver em tudo, em abundância, em escassez, o que for. O cara não pode deixar de fazer o evangelho por dinheiro. Não, se eu não for na presbiteriana e não tiver piso, eu não vou fazer. Não, lógico que você tem que fazer. Só que você tem que entender
a sua situação, a sua vida e tudo mais. Mas pagar comissão é insano. Ah, não. Entendeu? Se a gente entrar nisso aí, é tanta coisa absurda que tem que... Meu Deus do céu. O que nós poderíamos falar de diferente também, que tem, assim... Falando de evangélico para evangélico, no sentido de presbiteriano para... Cara, church, para... Eu acho que acho que as grandes diferenças da igreja, existe uma linha de saúde da igreja, pesquisa isso, e aí, tomara que vocês leiam esse tanto de trem que eu estou citando. Não. Existe uma linha de estudo que se chama 8 marcas de uma igreja, 9 marcas, perdão, eu errei, são 9, errei por um. Quanto mais marca, melhor, né? 9 marcas de uma igreja saudável. É um pastor batista dos Estados Unidos, que chama Mark Dever, que ele elencou 9 sinais para saber se a sua igreja é saudável ou não. Legal. Eu acho que isso aí entra na nossa temática, né? Então, por exemplo, dentro das 9 marcas, deixa eu pegar aqui, série 9 marcas. Então, como é que você vai saber se a sua igreja ela é saudável ou não? Então, vamos começar. Se ela tem presbíteros. Presbíteros pode ser o nome do presbítero. Pode ser o conselho. O segundo é o conselho. Por exemplo, na Batista não tem presbítero, mas tem o conselho. Segundo, se ela é uma igreja que é regida pela sã doutrina, ela lê mesmo a Bíblia, ela está preocupada com fé, se não tem heresia, se não tem trem de guardar sábado, etc. Uma que é excepcional para mim, que é membresia de igreja. Você sabe se é membro da sua igreja ou não? Se eu sou. O que te faz ter certeza que você é membro daquela igreja? Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você assinou em algum lugar? Não. Então como é que você sabe se é Eu fui membro lá na dela frente ou e me apresentei não? publicamente. Você tá rolado em um hall de membros? Você sabe se existe um hall de membros na sua igreja? Existe um conselho, eu sei. Não, conselho Um hall é uma de coisa. membros, não. Então procura saber. Porque como é que você vai saber se você se você faz parte dessa igreja ou não? Só não quero pegar o seu exemplo específico. Mas se der uma doida num conselho ou no pastor e falar, cara, agora eu vou vender isso tudo aqui é meu. Como é que você vai poder falar, opa, eu quero entrar na justiça, esse cara tá fazendo loucura? Isso é um qualquer. Não, quem que é ele? Não. Ah, não, eu tenho vídeos que mostram que eu fui na igreja. Mas peraí, patrão. Entendeu? Por isso que é necessário ter uma assembleia. Porque você faz parte da... Vou dar o exemplo do seu condomínio. Se eu chegar aqui na assembleia aqui e falar... Aqui, por exemplo, o que comprova é a escritura. Não, ou o aluguel. Você pode votar... Não, mas aí eu tenho que pegar a autorização do dono do imóvel. Mas existe uma documentação. Você é membro. É isso que eu tô falando. Exatamente. Tem uma documentação. Viu o tanto que são coisas que essa série, né, essas 9 marcas são extremamente importantes, faz você que está aí refletir se a sua igreja é saudável ou não, entendeu? O que é mais, Laí? Membresia de igreja, pregação expositiva, que eu vou pegar a Bíblia e eu vou ler ela, não vai ser pregação temática. O que é pregação temática? Vou te dar um exemplo muito legal de pregação temática. Agenda de Deus. E aí eu vou pegar 18 textos bíblicos que falam sobre a hora que Deus age para fazer uma pregação. Não, isso é uma pregação temática. Pregação expositiva, eu vou pegar um texto do começo ao fim e vou ler o que quis dizer. Tá. Temática, você pode pegar várias partes da Bíblia. Exatamente. Que é o mesmo assunto. Mas talvez não é o mesmo contexto. Entendeu? Porque daí eu trabalho o texto dentro da minha temática. Então isso é um pouco mais profundo. Disciplina na igreja. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Tá, irmão? Não vou falar de pecado sexual, porque pecado sexual todo mundo é muito exposto. Mas tem vezes que o cara ou a mulher comete pecado e aí ele não é disciplinado. Por quê? Porque o dízimo dele é grande. Ele só tá ali, não, fulano comeu fulana. Não, o ciclano lá não dá pra mexer, não. Não, vamos deixar ele quieto lá. Só não vamos dar o microfone pra ele durante uns dias, né? Porque tá meio em evidência, etc. Não. E aí? Existe disciplina na sua igreja? Vou dar um exemplo. Fulano me deu um tombo. O Marcos me vendeu a caminhonete lá e o motor fundiu e ele não quer me corrigir. Ele não quer me reembolsar. Eu vou lá conversar com o pastor dele. Pastor, fulano. E aí? Ah, cara, o Marcos é meu braço direito aqui, cara. Tanto que ele me ajuda, etc, etc. Vamos pôr um pano quente aqui nesse negócio. Cara, mas ele não me pagou, ele é caloteiro. Sabe o que vai acontecer? Nada. Muitas igrejas não acontece nada. Eu participei. Eu tinha um cara
que ele ficou devendo tanto. Ele era membro da minha igreja. E ele era presbítero. E eu cheguei no pastor da igreja e falei, pastor, por que eu cheguei? Porque ele devia para um amigo meu. E ele falou, Guilherme, fulano é da sua igreja? Eu falei, é. Ele falou, aí, como é que é? E ele era presbítero, cara. Isso desmoraliza a igreja. Queima o evangelho. E aí eu fui e falei, pastor, esse cara não pode ser presbítero. Porque em primeira... Ele pode frequentar a igreja, mas ele não precisa ser Primeira um membro Timóteo, lá. 1 Timóteo 13 fala das características do presbítero. Fala que ele tem que ser de boa fama e não apegado a dinheiro. Aí eu falei, o fulano não enquadra. Aí eu falei, Guilherme, ninguém tem coragem de ir lá falar isso. Eu falei, olha eu aqui. Ele falou, faz uma carta para eu levar pro conselho. Guilherme Rosalino, membro da igreja, vem através dessa pedir a destituição do cargo do fulano, por tal, assinei, entreguei pro pastor. O pastor foi sábio, que ele não passou a vergonha no cara, ele chegou no cara antes. Falou, Guilherme, eu vou ter que apresentar isso aqui na próxima reunião do conselho. E aí ele falou, não, eu vou me destituir do cargo. Ele pediu para sair do cargo. Na sua igreja, irmão, na sua igreja, se você vê um cara que é vagabundo e tá lá na frente, você pode fazer o quê para poder tirar ele? Então, e esse cara... Calma. E esse cara, ele é digno de misericórdia. Com certeza, ele pode pagar as dívidas dele, ele pode regularizar a vida dele e voltar a ser. Só que ele tem que ser disciplinado. Isso, ele pode voltar a ser. Cara, eu tenho filho, velho, se eu não bater nas minhas filhas, elas viram capeta, velho. Elas precisam ser disciplinadas, porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. Entendeu? E aí, só para dar se ele quiser, e se ele amar a igreja, se ele gostar do que ele faz ali dentro da igreja, o que ele vai fazer? Ele vai regularizar a situação dele e vai chegar lá, por exemplo, no superior dele, no outro presbítero, e falar, agora eu quero voltar. Não, aí na presbiteriana não é assim, né? Aí ele tem que colocar o nome em votação. Votação, né? Então. Aí na próxima eleição... Aí, claro, os caras vão fazer uma análise ali e pronto, né? E aí, dentro das 9 marcas, vai o evangelho, se essa igreja ajuda com missões... E se ela é uma igreja que ora, acabou. E se faz culto público e se tem diáconos. Diácono é o cara que serve a igreja, que cuida dos pobres, que é o serviço de diaconia, que é diferente do presbítero. Os diáconos foram criados em Atos, quando pessoas na distribuição dos alimentos eram esquecidas. Aí os apóstolos falaram, deixaremos nós o ministério da oração e da palavra para servir mesas? Não, elejam entre vós homens de boa fama, tal, que façam isso. Um deles foi o Estevão, que foi apedrejado. No outro capítulo, o Estevão é apedrejado. Então, isso me deixa tranquilo, porque eu vejo que todas essas características batem com a minha igreja. Tá, pensa, e aí onde é que é o X? Entendeu? Pensa, vê sobre disciplina, rol de membro, isso tem acontecido, sobre os presbíteros. Então, eu acho que de forma resumida, até porque a gente tem que encerrar, pensa nas 9 marcas, quais são as marcas que são características da sua igreja, qual que a sua igreja se enquadra, como é que tá isso. Se não, cara, se você tá em paz com isso também, continua aí na sua igreja, adora a Deus e etc, etc. Só que seja um cara bíblico, seja um cara sincero, não acredite em tudo que todo mundo diz. A sua razão de fé não pode ser a experiência. Deus me disse, irmão. Não, cara, Deus disse através da Bíblia. Não existe revelação especial, existe uma... Eu quero falar isso aqui, porque isso aqui é muito legal, cara. Por que hoje não se acrescenta livros na Bíblia? Você sabe, Marcos? Não. Por que aqueles livros que hoje compõem os nossos 66 livros, a gente entende que ele é um cano bíblico inspirado por Deus? Você sabe por quê? Porque na época existia um negócio que chamava escrutínio apostólico. Olha que nome bonito. O escrutínio apostólico era dizer que aqueles homens falavam o que Deus disse. Então vou só te dar um exemplo. Paulo vem e diz que, escrito, né, na carta para Coríntios, que fala assim, cara, é bom que o homem não toque em mulher, 1 Coríntios 7. Mas, por causa da concupiscência da carne, cada esposa tem o seu marido, cada marido tem a sua esposa. E que eles devem um ao outro, que eles não devem ficar sem transar por muito tempo, para que o inimigo... O cara fala, não. Deus me mostrou que nossa igreja agora tem que fazer um jejum, e acontece isso, já vi. Que nós temos, irmão, você tem que ficar 2 meses sem transar com seu marido para dedicar as coisas para ele. Fala, patrão, você é louco? A minha Bíblia fala que eu não posso ficar muito tempo para não ser tentado. É real. Por que que Paulo tinha mais autoridade do que esse cara?
Simples. Porque quando Paulo passava, a sombra dele curava os outros, fera. Ele pregava, 5.000 pessoas se convertiam. Uma cobra mordia ele e ele não era curado. E ele era curado. Entendeu? Simples assim. Não existe mais... Aí eu vou entrar outro e eu faço questão de falar. Não existe mais apóstolos, tá, gente? Não existe mais apóstolos. Foram aqueles 13 e acabou. 14, na verdade. 14? Vamos ver como é que tá essa escola dominical. 14, os 12 primeiros. Não me faz essas perguntas. Não, essa é fácil. É os 12 primeiros. Paulo e Matias. Matias foi eleito quando Estevão morreu. Então foram 14 apóstolos. Certo. Foram só esses. Tá? E na hora de escolher o outro apóstolo, foi os 11 que sobrou que escolheu. Não foi a igreja brasileira aqui, o Zé, o Antônio, que elegeu o Marcos como apóstolo. Não existe mais apóstolo, tá? Não existe. Não existe. Não existe. É isso. É muito amplo, né? É muito amplo. É muito amplo. E assim... E não é o Guilherme que tá achando, não, tá, gente? Vai na Bíblia. Não, eu acho que a gente tem que ir perante a Bíblia mesmo. Eu tava vendo agora mesmo um podcast ali sobre Deus, Jesus existe ou não existe. Jesus rapaz, é assunto pra, tipo assim, e aí você vê teoria de um, teoria de outro, o achômetro de um e o do outro. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente buscar pessoas que nós confiamos. Bebe na fonte. É isso. Primeiro, tem a base na Bíblia, mas peraí, na Bíblia... Escritura, depois a tradição. Isso. Se você não conseguiu chegar num consenso na Bíblia, vai na tradição. O que é que os teólogos que eu confio dizem, entendeu? Exatamente. Então, cara, eu li o texto aqui, cara. Eu tenho um negócio que eu acho muito legal, que é Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, certo? Tá escrito experimenteis. Quando eu te falo experimenteis, o que você interpreta, Marcos? Quando eu te falar assim, é uma pergunta sincera mesmo. Para que você experimente, para que você prove, para que você veja, né? Assim, para que você desfrute. É como se fosse um teste, seria alguma coisa assim? Então, tem gente que entende isso como você desfrutar, para que você veja. Se você ter uma boa consciência, você vai viver as coisas que Deus preparou para você. Só que quando você vai ler no profundo, é a ideia do teste. Para que você ponha à prova qual que é a vontade de Deus. Então você tem que ter uma vida santa, agradável, com a vossa mente renovada. Não é para que você desfrute das coisas de Deus. Não, é para que você tenha um crivo elevado. Viu o que está escrito na Bíblia? Você interpretou uma coisa, eu interpretei outra. Então existiu uma dúvida. E aí onde é que eu vou? Aí eu vou no original e na tradição. Entendeu? Por isso que... E aí, voltando à sua conclusão que você estava falando, cara, a gente tem que ir na Bíblia. Leia a Bíblia. É a Bíblia, é o primeiro. Leia a Bíblia. Tá Leia a Bíblia. Se você não tem uma... Você não, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso você tem que ouvir bons pregadores. Você não pode ouvir um cara que vai falar que você é o centro da vontade, você é o ponto fraco de Deus. Pelo amor de Deus, cara, cala a boca. Você não é o ponto fraco de Deus, não tem ponto fraco. Entendeu? Você não manda em Deus, você não ordena nada, você não determina nada. Você tá ouvindo isso aí, você não tá ouvindo a palavra de Deus. Tá? Isso é heresia, isso é bobagem. Você ouvir um cara que falar que você tem que guardar o sábado, cara, isso é bobagem, isso não é Bíblia. Então você tem que também prestar atenção no que você tá ouvindo. Então você vai ouvir a Bíblia. Você teve dúvida, você vai na tradição. O que é a tradição? Bons teólogos, cara. Vê a história do cara, vê o fruto do cara, entendeu? E aí, por último, você vê a experiência. O que é o exemplo da experiência? Eu dou esse exemplo na questão de ter filhos. E aí eu acho que eu vou encerrar nisso aqui, porque dá um exemplo muito prático. O que a Bíblia fala? Que filhos são herança do Senhor, bem-aventurado aquele que tem muitos filhos, né? Cresceis e multiplicar. Então pronto, eu tenho um princípio bíblico. O que a tradição me diz? A tradição me diz que eu tenho que ter muitos filhos mesmo, e etc, e tudo mais. O que a igreja atual hoje diz? Não, cara, você que sabe onde é que o calo aperta, você tem que ver suas contas, e etc. Só que agora eu vou te contar a minha experiência. E ela é a última coisa. Mas ela é minha experiência, ela serve como testemunho. Eu fui casado durante 5 anos e não pude ter filho. Eu orei muito a Deus para ter filhos. Eu pedia todo dia para ser pai. E durante 5 anos minha esposa não engravidava. Certo? Eu pensei em adoção. Isso é a minha experiência. Isso vai servir para todos? Não. Porque tem cara que no primeiro mês
já engravida a mulher. Então por isso que é a experiência individual. E aí minha esposa foi e ficou grávida. Cara, por que em 5 anos eu queria muito ter filho, aí agora que eu tenho um eu não quero mais? Ué, que bobagem é essa? Você é menino? Queria tanto jantar, a hora que eu dou a primeira colherada eu não quero mais. Não, cara, você quer ou você não quer, ué. Isso não é um doce, isso não é um carro, isso não é uma roda que você põe e enjoa. Então a minha experiência foi que durante 5 anos eu não pude ter filho. E agora que eu quero e posso, por que eu vou frear? Por que 1 tá bom? Por que 2 tá bom? Por que 3 tá bom? E aí tá eu de novo. Já tô com, sei lá, 2 anos. Não, meu filho fez 1 ano agora, né? Tem 1 ano que o meu esposo não toma um método conceptivo. Deus vai mandar outro filho? Eu não sei. Porque a herança quem manda é ele. Eu sei que se vier, eu vou dar conta de pagar, porque foi Deus que me deu, cara. Aí o cara fala que só pode ter 2 filhos, mas ele tem um carro de 300 mil, ele tem um PlayStation 5, ele viaja pra Europa. Ué, patrão. Então você não é que você não tem dinheiro, você não quer. Você vai saber me falar melhor. O princípio de filhos está ligado à prosperidade. No sentido assim... Não é a verdadeira prosperidade, né? O que é prosperidade? A minha casa cheia, a minha mesa cheia. Essa é a verdadeira riqueza. Meus netos, entendeu? Esse é o verdadeiro bem que o dinheiro não compra. O avô da minha esposa, o avô da minha esposa teve 16 irmãos. Cara, nenhum desviou, todo mundo crente. Nunca teve um carro. Ele nunca teve um carro, mas ele teve 16 filhos, cara. Ele era próspero ou não era? Ele era pedreiro, cara. Ele era pedreiro até os 70 anos. Uhum. Prosperidade. Nunca teve um carro, andava de bicicleta. Ele é a velhinha dele. 16 filhos. Ele era próspero. Verdade. Agora o cara quer ter só 2 filhos e quer ter 3 carros. Tem uma viagem pra fora todo ano. Os filhos têm que estudar. Nossa, o menino morria de caganeira antigamente. O menino caía na cisterna. Hoje, se o cara não tiver dinheiro pra nada, os filhos dele vai ter camisa, uniforme, chinelo, o governo dá tudo. Ué. Vem falar que não é por causa de dinheiro, não. É porque você não quer. É porque você quer ter tempo pra jogar PlayStation. É que você quer ter tempo pra ir... Na verdade, assim. Na verdade, a questão tá no gostar, a questão tá no é um pecado aceitável. Pensando no meu bem-estar, entendeu? Não. Um filho já dá trabalho demais, eu não quero mais não, tá ótimo. Sim, cara, entendeu? Então, assim... Se você for ter essa escolha, você vai escolher o que é mais benéfico pra você. Exato. Mas aí eu não consigo entender, assim, alguma situação assim, não vou ter um filho, mas eu quero um cachorro. Não, é fácil, na hora que ele enjoar do cachorro, ele dá, ué. Pode ser. Ele não vai pra cadeia porque deu um cachorro. O cachorro vive só 10 anos. E se começar a dar problema, vai ali e coloca ele no doação, ele anuncia. Eu quero eu deixo lá fora. Entendeu? Simples. Só ignora. Tem pra finalizar agora, pra gente fechar, falando de filhos, tem um amigo meu que um casal de cantores, e ele tava morando na Europa, né? E a Europa hoje é baseado nisso, né? Se possível, nem ter filhos, um cachorro. E ele começou a entrar naquela onda ali e tal, mas cristão e tal, e de repente ele começou a entrar mais na palavra, a cultura comeu ele. E quando ele teve um entendimento, ele falou, meu Deus do céu. Tô perdendo tempo. O que é isso? Que cristão que sou eu? Por isso que os Estados Unidos ainda é próspero desse jeito, cara. Os caras lá têm 5, 6, 7, 8 filhos. Por isso que o islamismo prosperou nos Estados Unidos. É 2% só da população. Porque eles não deixaram. E por que o islamismo tá comendo na Europa? Sem dar um tiro. Os caras têm 10 filhos, os outros não tem nenhum. E daqui 30 anos só tem muçulmano. Daqui a um pouco não existe mais a cultura do europeu. Europeia, sim. Agora que tá retomando. Meu irmão, que papo bacana. Gostoso, não é? Nós temos mais 200 horas de conversa, no mínimo. Vamos fazer vários podcasts. Vamos criar os temas. Eu quero te trazer aqui pra gente falar sobre... Eu não sei se seria confrontar, mas falar sobre, por exemplo, a Igreja Católica, né, e a Igreja Evangélica, e até falar no sentido das crenças da igreja Católica. Acho que isso é muito polêmico. Até para dar clareza, porque eu quero pegar pessoas que têm mais profundidade para falar desse assunto, que é um assunto muito polêmico, né? Na verdade, ele é muito simples. São crenças diferentes. Eles acreditam...
Tipo assim, nós temos um ponto em comum. Nós temos um ponto em comum que é a fé na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. Beleza, aí até aí vai. O problema é os acessórios. Então, é nesses aí que a gente quer entrar. A gente pode falar dos acessórios. Voltando à mesma coisa, baseando na primeira parte, que é a Escritura. Aí isso eles aí. vão estar em paz porque o que manda pra eles é a tradição. Entendeu? Então, pronto. Mas assim, eu acredito ou não acredito na Bíblia? É isso que eu quero entender. Ah. Tá, peraí. Eu sou católico? Sou. Sim, só que eu tenho um intermediário. Eu acredito na Bíblia? Alguma não, coisa. eles acreditam, só que eles dizem que não tem capacidade de interpretá-la. Por isso que eles terceirizam isso pra Santa Isso Sé. nós vamos falar. Beleza? Meu irmão, brigadão. É nóis. Tá? Eu tive aqui então, ó, meu irmão, amigo, colega, Guilherme Lino. Rosalino. E o vendedor de verdade. .ofc. Isso, eu ia te falar, onde te encontra? Instagram, e eu tenho 2 Instagrams. Eu tenho o profissional e o pessoal. O pessoal eu posto minhas meninas, minhas impressões em 3D, meus cachorros. E o outro, mais verdades. E eu coloquei esse título, que é vendedor de verdade. Vendedor de verdade. Porque ele entra as duas coisas. Porque não é só vendas. O verdade ali, às vezes, é de veritas. Então vai ter coisa que eu vou falar que não tem nada a ver com a área comercial, mas é uma verdade absoluta. Entendeu? O cara cuida do seu filho, gasta tempo com ele, etc. Então é uma lá verdade. te encontra. Vendedor de verdade.ofc. Show. Eu vou trazer ele aqui pra outras coisas. Ele também é legendário, a gente fez junto. Era meu capitão. Ora, Marcos. Marcos. Eu vou trazer ele pra gente conversar sobre isso. Nós vamos fazer um outro podcast pra falar de legendários. Em breve você vai estar vendo aí, tá bom? Um abraço a todos. Espero que esse podcast possa ter clareado, né? Sim. Muita coisa aí na cabeça Espero que ele tenha confundido. Tá? Pra ele ir pra palavra. Exatamente. Né? Ir buscar uma tradição boa. Leia bons livros. Siga o YouTube do Iago Martins, nas redes sociais. É Iago Martins. E no YouTube é 2Ds de Teologia. 2Ds de Teologia. Ele tá pra bater 1 milhão de inscritos agora. Já segue ele. E procure ler sobre 9 marcas de uma igreja saudável, do Mark Denver. Bacana. É editora fiel. Bacana aí, então. Se você tá procurando saber se a sua igreja é uma igreja que você acha que tá dentro dos padrões bíblicos, 9 marcas de uma igreja saudável. 9 marcas de uma igreja saudável. Legal. Que aí você começa a comparar lá com a sua igreja. Gente, e às vezes tem igreja que você não precisa confrontar. De repente é muita coisa. De repente, fala, peraí. Eu não concordo com certas coisas, eu vou procurar uma igreja não, isso aí eu aprendi. Isso aí eu aprendi. Cara, pronto, não adianta confrontar, não. Só sai. Porque tem lugar que você vai virar... Você vai lutar contra o sistema? Você não vai mudar a sua igreja. Martinho Lutero deu conta. Então fica aí esse recado. Um abraço a todos. Se Deus quiser, logo a gente tem mais podcast aí pra vocês.